solidão, destruição, desolação. Milhares constroem em vão e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Graça e paz, amém? É uma honra para mim estar aqui. Eu trouxe um amigo comigo, o Joéder, fique de pé. É guarda-costas que anda comigo, né? Não, mas obrigado, Joéder, pela oportunidade de estar com você também aqui hoje à noite. A minha esposa, Pamela, não veio comigo. A gente estava ministrando essa semana em Rio Claro, um retiro de casais, e ela voltou e fomos para o culto hoje de manhã lá em Alphaville. E ela cansou. Então, eu achei bom eu vir sozinho. Mas a próxima vez, ela virá comigo, se Deus permitir. Você vai gostar muito dela. Vai ouvir um pouco dela hoje à noite. A melhor ilustração que eu tenho é a Pamela. Depois de 44 anos casados, eu tenho alguma coisa que posso falar a respeito dela. Né? Também sei o que não falar. Depois de 44 anos também. Um dos trabalhos que a gente realiza trata de casamento feliz. Eu estou trabalhando como pastor consagrado, vou completar 40 anos de ministério agora no ano que vem, e tenho trabalhado direto desde 1976 com casais e liderando igrejas. E eu percebi que a gente trabalha muito os problemas que existem nos casamentos. A maioria dos cursos que eu criei também, dos retiros onde eu era participante, a maneira de ajudar era mostrar um problema, comunicação, intimidade, orçamento, filhos, e tratar do problema. Tentar dar um tipo de alívio para aquela área do casamento ou na família. Mas durante muitos anos eu percebi que a melhor maneira que eu conseguia ajudar casais era descrever claramente, em termos bem simples, como funciona um casamento feliz em termos bíblicos. Descobri no meu próprio casamento que eu casei sem ter uma visão de família. Eu casei sem ter uma visão de um casamento saudável. Eu não venho de uma família evangélica. Meu pai era um homem muito, muito bom, trabalhador, mas ele teve um problema muito grave com bebida. E eu vi muita coisa no meu lar por causa da bebida. Era uma família de 7 filhos, eu tenho 6 irmãs, eu sou caçula da família. E quando eu nasci, a família já estava em crise, por causa de bebida, de pressão, de trabalho. E eu vi muita coisa feia na minha infância. O meu pai me amava demais, eu nunca recebi nenhum maltrato, mas infelizmente eu nunca vi de perto um casamento feliz. E eu casei com uma linda menina loira, a Pamela. Com 20 anos de idade, eu casei com ela, ela tinha 19 anos de idade, aluno pastoral no Seminário Batista, e no nosso casamento não faltava boas intenções do meu lado, mas sem uma visão correta de um casamento feliz, eu cometi vários erros no início do meu casamento, e a Pamela tinha uma espiritualidade tão profunda e uma dedicação tão profunda que ela conseguiu aguentar aquela primeira fase no nosso casamento até finalmente Deus começou a mudar os meus paradigmas. E Ele mudou 6 paradigmas. Agora, um paradigma é uma maneira de ver a realidade. Todo ser humano vive seus paradigmas. Você tem como se fosse um folder ou um tipo de arquivo
dentro de você, na sua mente, nas suas emoções e nas suas vontades, das suas crenças, da maneira que você interpreta a sua realidade. E através desses paradigmas você vive sua vida. E eu descobri que a melhor maneira de ajudar pessoas é conhecer os seus paradigmas, entender o que a pessoa está vendo, sentindo, querendo, e desafiar aqueles paradigmas com novos paradigmas. Então, você vai ver aqui na tela, são 6. E esse curso leva 6 horas, e a gente faz esse curso em igrejas, em retiros, e sendo que o assunto que foi escolhido para mim hoje à noite é a imagem de Deus e a família, é a primeira aula desse curso. Então eu vou hoje à noite dar para os irmãos esse curso de só essa primeira hora, 40 minutos na realidade. Se você quiser completar esse material depois, nós temos um aplicativo, e se você tem um celular, se você tem um computador, você pode entrar no nosso site, é só lembrar da palavra permanecer, é www.permanecer.com.br, ou você pode baixar o aplicativo, é só buscar Ministério Permanecer, baixar, e quando você tem qualquer hora parado em algum lugar, no metrô, em algum lugar que você pode ouvir, ou você pode assistir o curso, está tudo gravado, e está tudo de graça, e pode completar. Talvez um dia a gente volta aqui, e a gente faz tudo, e conversa sobre essa questão de paradigmas. Cada paradigma, cada metáfora do curso, representa uma mudança na minha vida. A Pamela tinha paradigmas corretos, mas eu vindo dessa formação assim, vendo violência, vendo muita briga, eu herdei uma visão de casamento com muitas falhas. E infelizmente, quando eu fui para a faculdade bíblica também, foi me ensinado algumas coisas que hoje eu não aceito mais. Eu tinha que mudar os meus conceitos. Mas talvez a coisa mais importante é você entender que o paradigma que você tem na sua mente sobre casamento, sobre dinheiro, sobre sociedade, você não controla seu comportamento. O que controla seu comportamento é o seu pensamento, os seus paradigmas. Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer com isso. Eu gosto muito de pizza. Alguém aqui gosta de pizza? Tem alguém que gosta? Eu acho que é uma comida santa e vamos ter no céu. Quem concorda comigo, diga amém, amém. Tá bom, se não tiver, a gente vai abrir uma pizzaria e pedir perdão ou alguma coisa, mas eu acho que tem que ter pizza em algum lugar, lá na presença de Deus. Pizza e sorvete, eu estou feliz. Eu e Pamela, nós temos uns amigos muito queridos, os nomes deles é Josmar e Marisa. São donos de um acampamento em Campos do Jordão chamado Acampamento Ebenezer. É um lindo lugar e nós fizemos uma parceria entre o Ministério Permanecer e o acampamento Pousada Ebenezer para realizar retiros. Durante os últimos 8 anos, temos realizado muitos retiros com milhares de pessoas lá em Campos sobre espiritualidade e sobre casamento. Josmar e Marisa também gostam de pizza. Todos os meus amigos têm esse requerimento, têm que gostar de pizza. E a gente estava morando em São José dos Campos, e eles estavam morando lá no acampamento, e combinamos num domingo à tarde para encontrar numa pequena cidade chamada Quiririm, que fica no Vale do Paraíba, bem pertinho de Taubaté. E é uma colônia italiana, e onde tem italiano, tem pizza, e fomos lá para jantar juntos e comer uma boa pizza. Marisa e Josmar desceram de Campos do Jordão, 1.700 lá em cima. A gente foi de São José até Quiririm e foi sensacional. Boa pizza, sorvete,
comunhão. Foi um dia de muita alegria. Estava chegando o fim do dia, pôr do sol, e o plano era de subir depois para Campos e passar a noite, todo mundo lá no acampamento. Mas aquela estrada entre Taubaté e Campos Jordão durante a noite, eu tenho medo daquela estrada. É muita curva, muita neblina, tem caminhão, é 2 pistas. Eu não gosto daquela estrada durante a noite. Então, Josmar, que vive lá, ele conhece aquela estrada de uma forma tão de perto, de tantas vezes subindo e descendo, que ele não tem um pingo de medo. E eu tenho. Então eu pedi para meu grande amigo Josmar um favor. Eu falei: Josmar, você poderia ir devagar? Agora, para brasileiro ir devagar não é fácil, mas eu pedi devagar subir e deixar eu seguir você. Ele disse: Carlos, sendo que eu gosto tanto de você, eu vou diminuir a velocidade. Você pode me seguir e vamos chegar em segurança lá em cima. Eu pensei: puxa, que legal ter um amigo de verdade nesse mundo. E eu tenho, como americano, uma regra: tem que ter carro grande. E ele, como brasileiro que não quer gastar dinheiro em gasolina, tem um Renault Clio. E eu atrás dele na carrão americano. E ele na minha frente, eu com medo, ele sem medo, eu fui atrás dele. Agora, você tem visto aqui no Brasil aquelas 2 faixas amarelas no meio da rua? Alguém já viu? 2 faixas nas estradas? Eu não tenho certeza o que significa, porque eu fui criado nos Estados Unidos, aquilo significa não pode passar. Não pode passar. Agora, não sei se uma regra ou uma sugestão, não sei exatamente até hoje. Depois do culto você me pode esclarecer um pouco. Mas dentro de mim, o meu paradigma não pode passar. Agora, naquela noite, meu grande amigo Josmar, eu vi ele passar em cima das 2 faixas amarelas. Até hoje ele nega. Não quero chamar de mentiroso, mas eu vi. Só no céu a gente vai poder resolver a questão de quem tem razão sobre isso. Mas eu vi ele passar em cima das 2 faixas amarelas, e eu tentando seguir ele. Bateu em mim um conflito teológico. Quem vai pecar? O líder ou o seguidor? Será que os 2 ou só um? Então, enquanto eu estava tentando resolver a questão teológica, demorei demais. E ele foi embora e eu não consegui passar. Eu fiquei tão chateado, eu falei com a Pamela que estava ao lado comigo no carro. Pamela, Josmar me deixou, ele prometeu me não deixar. Então, finalmente eu consegui passar. Eu falei: Pamela, segura-se, porque eu vou muito rápido, vou tentar achar Josmar. E ela obedeceu, ela segurou bem, porque ela tem medo da maneira que eu dirijo o carro. E eu acho que é isso, pelo menos. Eu fui muito rápido e eu encostei atrás de um carro e eu vi um Renault Clio cor cinza. Eu falei: Pamela, é Josmar? Ela disse: Carlos, não é Josmar. Eu falei: Pamela, é Josmar? Ela disse: Carlos, não é Josmar. Eu falei: Pamela, é Josmar? Ela disse: Carlos, não é Josmar. Eu falei: Pamela, você lembra daquele versículo na Bíblia que fala de submissão da mulher? Aí ela entrou naquilo que nós chamamos de profunda submissão. Profunda submissão é uma submissão que acontece quando a minha esposa percebe que não adianta mais falar com Carlos, porque ele não está ouvindo mais nada. Então ela entrou em profunda submissão, eu fiquei alegre. Eu falei: então segura-se, porque essa vez eu resolvi a questão teológica. Quem está pecando é Josmar. Eu sou seguidor, sou inocente. Então essa vez ele pode quebrar todas as leis de trânsito do Brasil, eu vou ficar atrás dele. Então eu fui atrás daquele carro e aquele carro encostou um pouco para deixar eu passar. Eu não queria passar, eu queria seguir. De repente aquele carro foi muito rápido, tentando se afastar de mim. E eu falei: Pamela, ele está tentando me deixar para trás, segura-se mais, eu vou mais rápido. E durante meia hora eu estava perseguindo aquele carro, com toda aquela intensidade. Josmar, você não vai me perder.
Finalmente chegamos em Campos Jordão, ele entrou num bairro novo, eu falei, acho que ele está indo para o acampamento por um caminho novo, mas dessa vez vou segui-lo mesmo. E eu fiquei lá atrás dele, de repente veio atrás de mim um outro carro, e chegou muito perto de mim, e lá tem alguns sequestros de vez em quando. E eu pensei, tem alguém atrás de nós, Pamela? Então eu estava olhando para trás, enquanto eu estava olhando para trás, aquele carro na minha frente foi embora. Eu estava perdido, eu tinha que parar. Quando eu parei, o outro carro encostou ao lado do meu carro, baixou a janela do outro carro e eu vi a esposa do Josmar. E eu baixei a minha janela e ela disse, Carlos, você está perdido? Aí eu ouvi um barulho da Pamela saindo da profunda submissão. Ela não falou, eu não te disse, mas ela mandou o sinal, eu peguei. Durante quase meia hora, eu estava arriscando a nossa vida, a vida da pessoa na minha frente, por causa de um paradigma. O paradigma é Josmar. Quando você tem um paradigma, você pensa que você está controlando o seu mundo, mas a realidade é outra. Se você tem um paradigma, aquele paradigma tem um poder sobre você. O paradigma que você tem sobre dinheiro está levando para você para algum lugar. Pode estar levando para a prosperidade, poupança, ou pode estar levando você para a pobreza. O paradigma que você tem sobre a sociedade pode ser uma coisa que leva você a ter relacionamentos bons no seu bairro, ou pode ser levando você para brigas no seu bairro. O paradigma que você tem de casamento, ou os paradigmas, está levando você. Por isso, na Bíblia, o primeiro assunto da Bíblia é casamento. Porque casamento e família é tão importante, porque o que a gente vive no lar, literalmente, está levando a gente ou no caminho da felicidade ou da tristeza. E hoje em dia existe uma confusão terrível sobre casamento. Então hoje à noite eu quero falar dessa primeiro paradigma, ou primeiro assunto. E assunto é esse assunto. Por que casamos? Por que casamos? Por que existe família? A maneira que você responde essa pergunta é incrivelmente importante. Quando eu casei com a Pamela, a minha resposta foi mais ou menos assim. Eu estou casando para fazer a vontade de Deus. Deus é a favor de casamento. Estou casando para evitar solidão. Porque a Bíblia fala que não é bom o homem estar sozinho. Eu casei para talvez ter filhos. Eu casei também para qualificar para ser pastor, porque naquela época pastor solteiro era uma coisa raríssima. Todas essas razões são boas, mas será que essas razões são o paradigma do casamento que realmente deveria direcionar o meu esforço? Hoje eu diria que não são suficientes. Creio que existe uma outra razão no casamento. Então deixa eu apresentar rapidamente, se acho que vai passar. Okay. Isso é a Pamela, ela realmente existe, eu não criei ela como ilustração de sermão. Ainda não sei porque ela casou comigo, mas estou muito feliz que ela decidiu dizer sim. E ela cumpre as promessas que ela faz. Nós temos filhos. Esse é o nosso filho Ken. Ele já tem 43 anos. Ele é pastor e empresário que mora em São Francisco. Tem 3 lindos filhos. Uma das filhas vai para a faculdade esse ano. Nós temos outro filho, Kevin. Ele é administrador de igrejas. Ele criou um software que ele vende para as igrejas americanas e também nas Filipinas, e talvez um dia aqui no Brasil também. 2 lindos filhos, dá para ver que o loirinho lá, ele tem aquele olhar de quem vai governar o mundo logo, logo. E ele é assim mesmo, ele é muito inteligente, muito esperto. Também tem uma
Outra filha, Raquel, ela trabalha na área de nutrição e o marido é videógrafo, eles trabalham com igrejas também. 3 lindos filhos. E também temos a nossa pequena Rebeca, com 3 meninos, com menos de 6 anos de idade. Ore por ela, ela está ficando louca, tentando cuidar desses 3. Ela é professora também, e ela é brasileira, nasceu aqui no Brasil. Os outros 3 nasceram nos Estados Unidos. Todos eles moram nos Estados Unidos, só tem eu e Pamela aqui no Brasil. Agora, a Bíblia abre em Gênesis capítulo 1, vou ler um trecho, não vai aparecer na tela, mas é tão conhecida que você vai reconhecer logo esse versículo. Versículo 26 de Gênesis capítulo 1 fala de uma frase, a imagem de Deus, que é muito importante, porque nessa frase Deus descreve porque Ele criou Adão e Eva, o homem e a mulher. Versículo 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem. Agora a palavra o homem aqui não é o masculino Adão. É o masculino e feminino, é a humanidade. É muito importante quando você lê esse trecho, não fica com a ideia que ele está falando do Adão e a Eva é uma parte extra que acontece mais tarde. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. As minhas razões para casar eram boas razões. Filhos, evitar solidão, fazer a vontade de Deus. E durante quase 10 anos do meu casamento, eu passei 10 anos vivendo essas razões. Mas o estresse começou a aparecer no meu casamento. E alguns problemas, porque nasceram 3 filhos em menos de 8 anos. Mudamos de um país para o outro. Tinha que aprender a falar uma nova língua. E o estresse de tudo isso começou a revelar a fraqueza dessas razões. E eu comecei a buscar. E eu achei nesse versículo o primeiro paradigma, chamado a imagem de Deus. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. Estava casado com 20. Quando eu aceitei a Jesus numa igreja batista nos Estados Unidos, tinha um casal na igreja chamado Bill e Carolyn Rogers. E eles eram um casal muito legal. Eles cuidavam dos adolescentes e jovens da igreja. E todo domingo à noite eles convidaram os jovens e adolescentes para passar na sua casa. Ele era empresário, tinha uma linda casa, para comer sorvete e pizza. E eles chamavam isso de comunhão. Então eu pensei, pizza e sorvete é comunhão, eu vou praticar comunhão. E também as meninas da igreja estavam lá, então comunhão, pizza, sorvete e as meninas, eu estava dentro daquilo. Era recém-convertido, não muito espiritual ainda. Então, na primeira vez que eu fui para a comunhão, na casa dos Rogers, eu não esperava aprender uma das lições mais importantes da minha vida. Mas eu nunca vou esquecer, na hora que eu abri a porta daquela casa. Agora, lembra, eu venho de uma família com problemas. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. A minha mãe casou de novo. Eu não gostei do meu padrasto. E no meio de tudo isso, eu aceito a Jesus. As primeiras revelações de Deus começam a acontecer na minha vida. Eu abri a porta daquela casa, entrei na sala de estar, vi lá dentro da cozinha, Bill e Carolyn trabalhando em harmonia, 3 lindos filhos meninos. E eu parei na sala, e sem exagerar,
Eu parei e disse para mim: é isso que eu quero. Eu nunca tinha visto. Mas o que é que eu estava vendo? Eu estava vendo a imagem de Deus. A imagem de Deus aparece quando um homem e uma mulher, debaixo da bênção de Deus, conseguem criar um ambiente onde o amor de Deus é visível, contínuo e generoso. A imagem de Deus aparece quando um homem e mulher, debaixo da bênção de Deus, conseguem criar um ambiente onde o amor é contínuo, é visível e é generoso. Naquela noite eu não entendi o que eu estava vendo. Eu só senti a emoção de ver alguma coisa que gerou em mim essa declaração. É isso que eu quero. Eu me lembro de uma história de uma menina de 5 anos de idade que estava dormindo na sua cama quando veio sobre a casa dela uma tempestade, com vento, com trovão, com relâmpago. E ela acordou assustada. E naquele pânico, ela foi correndo para o apartamento dos seus pais. E naquele apartamento, naquele quarto dos seus pais, ela achou um refúgio entre mamãe e papai para se esconder do perigo. E ela não parava de se mexer, porque ela estava ainda com medo, mas ela estava se acalmando aos poucos. O papai, que tinha que levantar muito cedo no dia seguinte, ele disse para sua filha, filha, vai para sua cama, papai tem que acordar muito cedo, e filha, Deus vai estar com você. E ela não foi. Ele repetiu mais uma vez, filha, vai para sua cama, Deus vai cuidar de você. Ela não foi. Então, com aquela voz de autoridade de papai, finalmente ele falou naquela voz que diz, não tem opção, filha, vai para sua cama, Deus vai cuidar de você. E com aquela voz de uma criança só de 5 anos de idade, o papai e a mamãe ouviram essa declaração. Eu sei, papai, que Deus vai estar comigo. Mas neste momento, papai, eu preciso de alguém que tem pele. Deus é uma teoria para o ser humano. O amor é uma ideia, uma possibilidade para nós. Até encontramos amor com carne e osso e pele. Por isso, Deus criou Adão e Eva. Toda criança que nasce deveria nascer entre mamãe e papai, tocando na pele, na carne e osso. De fato, o amor existe. O amor é contínuo. O amor é generoso. Se aqui em São Paulo, Vila Mariana, cada criança pudesse nascer na presença da imagem de Deus, você poderia andar nas ruas dessa cidade sem ter muito medo. Porque é muito fácil crer que o amor existe quando tem encarnação, quando tem pele. E isso é uma lição que mudou minha vida. Hoje eu digo para os irmãos que eu estou casado com a Pamela para ser a imagem de Deus, para viver e criar um ambiente
onde jovens perdidos podem abrir a porta do meu apartamento, ou sentar ao lado da gente num avião, ou estar em qualquer lugar, e através de ver a maneira que ela e eu estamos interagindo, estamos vivendo nossa vida, talvez alguém que nunca tinha visto vai dizer, não sei o que é, mas é isso que eu quero. E o diabo odeia a imagem de Deus. Então ele quer acabar com a imagem de Deus. Ele quer destruir todo casamento que funciona. Porque ele tem medo da imagem de Deus, porque ele não tem argumento contra o amor, por isso ele foi atrás de Jesus para matá-lo. Agora, isso é muito lindo quando se vê, quando se entende, mas é uma confusão atualmente no mundo. Esse aqui, deixa eu ver aqui, acho que passei. Opa, agora estou acertando a coisa rápido, né? Eu quero que você ache aqui, nesse exemplo, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que nessa salada de ideias, você consegue achar esses números? A primeira pessoa que chega até 12, levanta a mão para ver. É uma competição de espiritualidade. Quem acha primeiro é mais espiritual. Não, não é. Conseguiu alguém já? Deve ser um dom. Muito rápido, né? Agora, isso ilustra o que está na cabeça de muitas pessoas quando elas pensam em casamento. Mas tem um sistema escondido aqui. Está vendo aqui em cima, número 1, no primeiro quadro lá em cima? No meio, 2, no terceiro lá, 3, baixo 1, 4, 5. Está vendo o sistema? Está escondido. O primeiro ilustração é o que está na cabeça das pessoas. Isso aqui é depois de fazer o curso de casamento com Carlos McCord. Melhora um pouco. Mas o alvo não é isso. Esse é o alvo. É ver Jesus. Autor do casamento é Jesus. É a ideia dele. Então, nós temos que levar todo o pensamento cativo para ele. Esse aqui é lindo porque é um quadro no meu escritório e é o Sermão da Montanha. Todas as palavras do Sermão da Montanha escrito e aparece Jesus saindo do sermão. A Bíblia inteira deve ser assim para nós, para ver Jesus. Agora, mais uma coisa. Nós temos uns amigos nos Estados Unidos que são mantenedores do nosso ministério. É uma família rica, mas apaixonados por Jesus. No meio é o casal Bill e Mary Jo Price. Bill e Mary Jo, ele tem 80 anos de idade, ela 78 anos de idade. E você está vendo os 5 filhos, noras, e genros e netos. Você está vendo aqui o que eu chamo a imagem de Deus. Agora, eu tenho também esse retrato. Isso é nossa imagem de Deus. Entendeu? Nem todo mundo tem filhos, nem todo mundo vai ter netos. Isso não é a questão. A questão é, se o amor começar entre um casal, seu alvo é chegar até o fim da sua vida com uma mensagem clara. O amor existe, o amor é contínuo e o amor é generoso. Isso vai viver muito tempo após sua morte, porque Deus criou a humanidade para esse fim, a imagem de Deus. Eu quero encorajá-los neste momento, não sei onde você está. Agora, a primeira coisa, se você veio de uma família onde você nunca viu isso, você está numa igreja onde está acontecendo isso, fique perto de famílias felizes. Aprenda com elas. E vocês que têm famílias não perfeitas, mas felizes, seu primeiro ministério no reino de Deus é amar a sua esposa e seu marido. A coisa mais importante que a gente faz na igreja
é viver o amor de Deus no nosso lar. É a coisa mais importante. Você tem uma igreja chamada Igreja da... Exatamente é isso. Porque é a chave de tudo. Agora eu vou passar isso, no tempo não está voando aqui, deixa eu continuar aqui. Deus é fonte das fontes. Deus é fonte de todas as satisfações. Deus sustenta as satisfações diariamente. Deus ama, colocando a sua satisfação ao alcance de todos. Eu aprendi esses fatos com um judeu em Miami, chamado Tibor Feldman. Ele é sobrevivente do Holocausto. Ele tem 87 anos de idade. Ele perdeu a família inteira no Holocausto. Ele é um grande amigo, ele fala a língua hebraica. E um dia eu perguntei para Tibor, eu falei, Tibor, quando um judeu como você pensa em Jeová, o que vem para a sua mente? Aí ele pensou um pouco, ele falou, Carlos, para mim, como judeu, para os judeus que acreditam em Jeová, ele é fonte das fontes. Eu falei, explica isso para mim, Tibor. Ele disse, Carlos, qualquer coisa linda, qualquer coisa boa, qualquer comida, qualquer coisa visual, qualquer som, qualquer flor, qualquer cheiro, qualquer coisa que é linda e boa, é Jeová se manifestando. E para um judeu andar no meio de coisas bonitas, a despeito das coisas feias, a gente glorifica a Deus como sendo fonte das fontes. Também ele falou, Jeová, ele é aquele que sustenta as satisfações. Para nós, quando levanta o sol de manhã, estamos vendo Deus dizer, eu te amo. Quando a comida está na mesa, é Deus dizendo, eu te amo. Ensinamos os nossos filhos a apreciar o ar que eles respiram, a ver Deus em todas as coisas, porque Ele está mantendo isso. E depois ele disse, sentimos o amor de Deus nesses cuidados diários de ar, de água, de comida. Então, para nós adorar é prestar atenção naquilo que Deus está nos colocando todo dia. Eu achei lindo, especialmente vindo de alguém que quase morreu no Holocausto e perdeu a família inteira. Ele com lágrimas falar do amor que ele sente vindo de Deus. E ele aprecia muito Jesus. E ele está quase pronto para aceitar Jesus. E eu vou para Miami logo, eu vou evangelizar de novo. Entendeu? Porque pode ser que ele já recebeu Jesus, mas para ele é muito difícil por causa da formação dele. Agora, sendo que o casamento é a imagem de Deus, a criança que nasce no lar, as pessoas que vêm para a sua casa, elas precisam sentir esse tipo de ambiente, um ambiente generoso, um ambiente onde você entra e alguém cuida de você bem. As coisas na casa são bonitas, a comida servida é uma coisa boa. E ela começa a acreditar que existe esperança nesse mundo. Isso pode ser coisa comum para você, para mim hoje em dia, mas para muitas pessoas no mundo, eles nunca estão num ambiente assim. Mas cada casal, cada família pode ser uma manifestação das duas coisas mais importantes que existem: o amor e a glória de Deus. Amar é disponibilizando as satisfações de Deus, colocando-as ao alcance de todos, revelando a imagem de Deus. Eu penso assim, que uma família é uma manifestação que você dá o melhor que você tem, o melhor que você é, para quem precisa de você. E quando os lares funcionam assim, como a imagem de Deus, a igreja funciona assim também. Porque o amor é uma coisa que deveria se espalhar, não por causa dos eventos, não por causa do programa da igreja, mas por causa das famílias da igreja. Porque isso é a força da igreja. Infelizmente estamos vivendo uma destruição da família. E assim Deus é glorificado. A glória de Deus é tornando a natureza de Deus visível e disponível. Nós somos
a pele de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Entendeu? Não é uma coisa bonita de se falar, é o que somos. Alguém que toca em nós deveria sentir alguma coisa um pouco diferente, só de estar perto da gente. Você sabe que isso funciona, você encontra certas pessoas e você parece que você sente a presença. E você, puxa, Carlos, eu queria ser assim. Irmão, não é uma questão de esforço, é uma questão de você se colocar perante Deus e diga, revela-se em mim, Senhor. Porque Ele quer revelar quem Ele é no seu casamento, amém? Ele quer mesmo, você não tem que merecer. Aí Ele fala certas coisas para nós. Ele fala para nós, primeiro, sejam férteis. Sejam férteis e multipliquem-se. As intenções de Deus são boas, creia no futuro. Nós temos um grande problema. Hoje no Brasil, tem mais animal de estimação nas casas brasileiras do que temos filhos. Tinha uma época no Brasil que tinha famílias de 7, 10, 14 crianças. Eu não estou dizendo que você tem que ter 14 filhos. Mas você tem que eliminar o medo de ter filho. Você tem que eliminar o medo de multiplicar. Tem até igrejas brasileiras pregando que devemos ter somente um filho, porque esse mundo é tão ruim. Enquanto os muçulmanos estão tendo 7, 8, 9, 10. Nós temos medo do que? Amar? Não, nós estamos tão focados em ter suficiente para pagar as contas que a gente limita o que Deus poderia fazer nas nossas vidas. Não é da minha conta decidir para ninguém quantos filhos você deveria ter, mas como pastor eu tenho que dizer para você, obedece esse trecho, não tenha medo. Se seu alvo é amar, Deus pagará as contas, gente. Ele paga as contas. Se seu alvo é outra coisa, ele não tem nenhuma responsabilidade. Mas se seu alvo é amar, ele paga as contas. Amém? Vocês que têm a minha idade dizem o quê? Amém? Ele pagou ou não pagou? É milagre de Deus. Você sabe que Ele faz. Hoje em dia nós temos que ter tudo prontinho, sabendo de onde vem tudo. Depois a gente vai arriscar ter um filho. Eu acho que esse paradigma não é de Deus. Aí ele falou outra coisa, subjuguem a terra. Criem ambiente de satisfação, é preciso trabalhar. Uma coisa muito importante, você pode morar num apartamento de 30 metros, você pode estar alugando uma pequeno espaço, mas domine aquele espaço e diga que é um lugar sagrado para a imagem de Deus aparecer. Entendeu? E se Ele quiser ampliar aquele espaço com mais quartos, se Ele quiser dar para você uma casa na praia, não é da minha conta ou conta de ninguém o que você tem ou não tem, mas isso você tem que entender. Se tem um espaço que pertence a você, a imagem de Deus tem que aparecer naquele espaço. Seja carro, seja casa, seja apartamento. Ele continua falando para nós mais uma coisa. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, tome o seu lugar de liderança. Tem um paradigma hoje em dia que o ser humano não presta. Eu estava indo para Portugal recentemente, um voo longo de 10 horas, 12 horas, e eu não consegui dormir, e tinha 2 filmes para assistir, Noé e Avatar. E eu sabia que Noé era estragar a Bíblia, e eu pensei que Avatar ia estragar ainda mais tudo. Mas eu não tinha mais nada para fazer, então eu resolvi assistir Noé. No fim do filme, eu queria matar a humanidade. A própria Noé queria matar sua família, porque a gente não presta, a gente polui tudo, é uma mensagem sobre a terra, é mais importante, não precisa. Aí eu fiquei tão deprimido, aí eu assisti Avatar. Eu quase matei todo mundo no avião naquela noite, porque... Mas, gente, o ser humano, debaixo da bênção de Deus, é lindo. O ser humano que ama é lindo.
E essa igreja está cheia de pessoas lindas. Tomem seu lugar. Crie ambientes onde o amor domina. Pode ser muito pequeno, mas tome seu lugar. Outra coisa, ele faz uma promessa. Eu lhes dou todas as plantas que nascem. Receba as satisfações de Deus. Deus está cooperando. E eu digo isso, e guarda esse pensamento. Você não tem que produzir a imagem de Deus. Você não tem que manter a imagem de Deus. Deus quer aparecer. Você precisa simplesmente receber a imagem de Deus, o amor. Põe uma mão assim vazia, por favor. Eu vou ilustrar para você como uma família, como a imagem de Deus funciona. Fala comigo essas palavras. Receber, se alegrar e repartir. Mais uma vez, receber, se alegrar e repartir. Esse é o seu plano de um casamento feliz. Vamos mudar as palavras. Mão aberta de novo. Fé, esperança e amor. É o sistema. É o ecossistema da imagem de Deus. Eu acordo de manhã assim. Eu acho a presença de Deus, me alegro. E eu tenho uma tarefa durante o dia inteiro: entregar o que Ele me dá. Porque eu não sou fonte de nada. Eu sou simplesmente um ramo da videira. Eu vejo o sistema assim. Não existe falta de amor no universo. Deus é amor. Não existe nenhum espaço no universo onde o amor de Deus não está. Estamos cercados pelo amor de Deus. O problema é na receptividade, que a Bíblia chama fé. Mas quando um casal diz: eu quero ser a imagem de Deus, e o casal, abraçados, abrem as suas mãos, eles começam a receber de Deus o amor de cada dia. Como maná, o amor deste dia, Senhor, me dá. E eles fazem um compromisso com Deus. Tudo que o Senhor me dá, se tivermos filhos, daremos. Se temos também parentes, daremos. Se temos vizinhos, até inimigos, daremos. E quando esse sistema de receber, se alegrar e repartir está fluindo, cria-se um lar onde Deus tem pele. A imagem de Deus aparece e funciona. E funciona. Hoje eu digo para os irmãos, eu estou casado há 44 anos e eu estou mais animado sobre meu casamento hoje do que nunca. Não porque eu tenho muita energia ou muitos anos garantida para viver, mas porque eu sei, porque eu estou casado. Eu estou casado para ser a imagem de Deus, para que os meus netos, bisnetos, filhos, genros, noras e amigos possam dizer: eu vi o amor no lar de Carlos e Pamela. Eu vi a imagem de Deus. Quero terminar com um filme. E o filme vai ser um tipo de apelo para todos nós. Infelizmente o filme está em inglês, mas com legenda. Às vezes a legenda é um pouco difícil de ler em alguns momentos. Deixa eu contar a história para facilitar. E esse vai ser o fim da mensagem. Um jovem casal estava namorando durante a faculdade. E estavam quase chegando até o ponto do menino pedir a mão dela para noivar. E entregar um anel para ela. E o rapaz sofreu um acidente de carro. E nesse acidente, ele foi profundamente machucado no cérebro. E por causa desse problema, ele perdeu o uso de parte do corpo. Ele não conseguia falar.
E a menina, querendo amá-lo, ficou com a família dele, cuidando dele durante muito tempo, para ver se ele poderia recuperar de uma forma suficiente para a ideia de casamento ainda acontecer. E ela conta a história de como ela chegou até o ponto de casar com esse homem. Agora, eu tenho que ser honesto, se ela fosse a minha filha, e se eu tivesse acompanhado ela nesse processo, eu não sei se eu teria tido a fé que ela recebeu de Deus, de casar. Mas ela mesma fala que ela casou, porque ela sabia que se fosse ela fraca, ele teria ficado com ela. E ela também sabia que eles ainda poderiam ser a imagem de Deus juntos. Então, veja a história de Ian e Larissa, e depois a gente vai orar junto para a gente dizer para Deus, se você quiser orar, queremos ser a imagem de Deus aqui neste mundo. Ian and Larissa asked me to read a couple of quotes from a man named John Piper, who's a well-known Bible teacher, and he talks about marriage and how this mystery refers to Christ and the church. And he says this: marriage is not mainly about prospering economically. It is mainly about displaying the covenant-keeping love between Christ and his church. He says, knowing Christ is more important than making a living. Treasuring Christ is more important than bearing children. Either way, it is short. It may have many bright days, or it may be covered with clouds. But if we set our face to make of marriage mainly what God designed it to be, no sorrows and no calamities can stand in our way. Every one of them will be not an obstacle to success, but a way to succeed. The beauty of the covenant-keeping love between Christ and his church shines brightest when nothing but Christ can sustain it. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months getting to know each other. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He set up a camera on his tripod, and it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We'd been dating for 10 months and he was working an extra job for his dad, and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident, and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh, and I was just praying the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night he was failing 4 out of 5 brain activity tests, and the next morning he was doing well and his brain was starting to respond again.
I moved in with his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast, and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident, he was very serious about marriage and was ring shopping, so I knew where he was, and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me, and I knew where he wanted the relationship to go because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen and watched all of our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our board of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write a note of something that they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we've found to be just practicing gratefulness. And Ian, I think half of yours say my wifey, which is pretty cool. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate. But if he could communicate with me, then we could have a marriage, knowing it would be really different. But as long as Ian could talk to me, then we could make it work. So once Ian began communicating, it became a little bit more of an option. And then we just kind of watched Ian progress. Hi, husband. Hi, wifey. How are you? What? How How was your day? Yes. A conversation I had with his dad, it was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I, and whether or not we were going to get married or step away from our relationship. He wanted us to make a decision to move our lives in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged, but that was a huge impetus in why we started to pursue engagement. Throughout premarital counseling, we just used this momentary marriage. It was so helpful because John Piper talked a lot about primary things and secondary things, which is really important for us because when we're walking out our marriage practically, Ian can't do the secondary things like working or making a meal for me. Everything that's primary, though, he can do, which is leading me spiritually. Ian always comes back to the foundational truths of who God is and kind of reels me back in from my emotions, and that's the most important thing. We have two friends that we're going through the book with. I think we've just been able to help them see that maybe the little things that they're excited for about marriage are worth being excited about, but they're not the end all and be all of their marriage. But we also have so much to learn, and we're learning from them and things that they share because our relationships are different and we can glean different things from each other. I think what helped us in deciding to make this commitment to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed, and that we love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other with, I think, a more Christ-like love because of Ian's disability, and just understand that picture a little bit better than if you were healthy. Yeah. Do you agree? Yes. What about God enables you to have a happy marriage? You know, What? he's awesome. He's awesome. Yeah.
Todos nós que temos esposo, marido, nós temos medo disso. A gente acorda um dia e o nosso marido sofre um acidente, a nossa esposa fica doente. E a gente tem que lidar com essa pergunta: o que vai nos segurar naquele momento? O que vai segurar é que Deus é demais. Ele é suficiente. E não importa a saúde, a pobreza, a imagem de Deus ainda pode aparecer. E pode ser até um momento de grande vitória nas nossas vidas. Eu quero terminar pedindo que você veja esse compromisso. Estamos juntos para colocar as satisfações de Deus ao alcance de todos. Ou poderíamos falar assim: estamos juntos para receber, se alegrar e repartir. Aceitamos o desafio de fazer as satisfações de Deus visíveis e acessíveis. Ou poderíamos falar: aceitamos o desafio de sermos a imagem de Deus. Agora, alguns que não estão casados aqui, você pensa: isso não tem muito a ver comigo. Não, você faz parte de uma família aqui na igreja também. E a igreja também é carne e osso da imagem de Deus. Porque a gente é noiva de Cristo. E sabe o que a gente vai fazer durante toda a eternidade? Revelar o amor de Deus com Jesus Cristo. Como família de Deus. Eu quero orar pelos irmãos. E durante essa oração, eu queria que você, como casal, olhasse para dentro de si. E se você tem razões boas para seu casamento, não tem que jogar fora aquelas coisas. Mas eu queria elevar o seu olhar para você ver que se você está casado, ou pretende casar, ou já foi casado, que você pode ter muita alegria se seu casamento realmente foi a imagem de Deus. Porque o amor não parou. E se o amor parou e você passou por um divórcio, não significa que Deus não pode ainda se revelar na sua vida. Abre seu coração para a vontade dEle e Ele vai aparecer na sua vida. Amém? Eu queria orar. Baixe a sua cabeça. Eu queria orar por todos nós.